Boa noite, meus amigos. Flávio Arthur Costa mais uma vez com vocês para fecharmos o conteúdo da semana. Porque entre lives e feriado de São Jorge aqui no Rio, não foi possível fazer esse vídeo na sexta-feira. E eu não queria deixar o conteúdo furado, queria encerrar o assunto trabalhando o último princípio. Então, retomando o nosso estudo, nós trabalhamos o princípio da especialidade e trabalhamos o princípio da subsidiariedade. Agora nós vamos trabalhar o princípio da consunção, que é o último para fechar esse estudo de conflito aparente de normas. Flávio, como que eu vou aplicar o princípio da consunção? Olha só, muito simples. O princípio da consunção ele vai se aplicar em casos onde você não consegue ver de forma clara a aplicação dos outros dois princípios que nós trabalhamos anteriormente. Ou seja, o conflito dos dois delitos, eles não se coadunam numa relação de gênero-espécie, ou seja, especialidade, e eles não se coadunam também numa relação entre proteção anterior e proteção posterior, subsidiariedade, o que nós vimos lá na prática. Quando você está diante de um quadro desse, como o dolo é único e o conflito não é real, você vai ter que aplicar um dos dois delitos, como uma relação de delitos de passagem ou antefacto não punível. Flávio, muita teoria. Aperta a tecla SAP para mim e explica isso. Explica, olha só. Eu preciso cometer um furto. Você vai cometer um furto. Para cometer o furto, para furtar aquilo que eu quero, eu preciso invadir o domicílio de alguém. Correto? Eu tenho dois delitos autônomos. Eu tenho o delito de furto e eu tenho o delito de invasão de domicílio. Entretanto, o meu dolo é único. A minha única vontade é furtar. Quando eu estou diante da possibilidade de aplicação desses dois delitos, furto e violação de domicílio, é evidente que eu não vou aplicar os dois, porque seria uma violação ao bis in idem, ao ne bis in idem, ou seja, a julgar duas vezes, a condenar duas vezes pelo mesmo fato. Como isso não pode acontecer, nessa relação, nesse confronto, eu vou ter que considerar a violação de domicílio consumida pelo delito de furto, através do que a gente chama de antefacto não punível. Ou seja, como o dolo era de furtar, a violação de domicílio vai ser consumida pelo delito de furto. O que seria isso na prática, Flávio? Eu só vou considerar o delito de furto e o agente só vai responder pelo delito de furto. Flávio, não ficou claro. Tem outro exemplo? Tem. Olha só. Falso estelionato. Eu cometo uma falsidade ideológica de um documento para poder chegar a um estelionato. Obter para mim vantagem ilícita colocando outro em fraude, em ardil, cometendo por ardil ou fraude. Ok? Se o falso é somente para aquele estelionato, eu não vou aplicar o crime autônomo de falsidade ideológica e vou aplicar somente o crime de estelionato. Por quê? Porque o meu dolo era de estelionato e não há conflito real, concurso real. O que há é um concurso aparente de normas. Ou seja, nesse caso, você excepciona afastando o delito de passagem e aplicando somente o delito final, ou seja, o delito do qual o dolo do agente estava direcionado. Ok? Então vamos lá. Flávio, não consegui entender bem a diferença entre consunção e subsidiariedade. Realmente, é difícil na doutrina você ver isso, mas tem alguns pontos que você consegue chegar lá. No caso da subsidiariedade, observe bem, você necessariamente tem que passar pelo delito que foi afastado para se chegar ao delito que vai ser aplicado. Aperta a tecla SAP, Flávio. Aperta, olha só. Quando eu vou cometer um homicídio, eu preciso lesionar corporalmente a vítima. Eu não consigo fazer de forma diferente. Eu não tenho como matar alguém sem lesioná-la. Então, se você tem essa obrigatoriedade de passar por um delito para chegar a outro, você está diante da possibilidade de aplicar o princípio da subsidiariedade. É obrigatório. E no caso da consunção? No caso da consunção, embora você faça essa passagem, ela não é obrigatória. Por exemplo, violação de domicílio e furto. Eu posso furtar de N maneiras. Só que a forma que eu escolhi de furtar foi invadindo o domicílio. Eu precisava? É necessário que eu passe pela violação de domicílio para se chegar ao furto? Não, não é. Mas eu passei. Então, como o meu dolo era único, eu vou aplicar somente o furto pelo princípio da consunção, porque eu teve um delito também de passagem, algo em comum com o princípio da subsidiariedade, porém essa passagem ela não é obrigatória sempre para o delito de furto. Então, quando você estiver diante dessa situação, você vai aplicar o princípio da consunção. Ok? Para fechar, um último comentário, que é a questão do antefacto impunível e pós-facto impunível. Em algumas doutrinas você vai achar isso separado, vocês vão achar isso separado em tópicos, como se fossem princípios também,
de soluções para o conflito aparente de normas, para o concurso aparente de normas, que é a nomenclatura que eu prefiro. Eu particularmente entendo que só há esses três. O antefacto impunível e o pós-facto impunível, eles estão abarcados por esses outros três princípios. Em que momento? O antefacto impunível através da subsidiariedade, ou seja, o fato anterior ele é absorvido, substituído pelo fato posterior, ok? E o pós-facto impunível normalmente pela consunção. Você vai se deparar que o dolo do agente está no crime anterior e você consegue resolver o problema através do princípio da consunção, ok? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Peço desculpas pela demora do vídeo, que realmente essa semana foi corrida, mas na semana que vem eu vou trabalhar com vocês um tema de garantidor, falar um pouquinho do 13 parágrafo 2º, 5 minutinhos, para a gente dar uma ambientada nesse tema, fazer algumas distinções. E vou trabalhar depois o concurso real de normas, ou seja, o concurso real de crimes, onde nós vamos trabalhar lá os artigos 69, 70 e 71 do CP, ok? Forte abraço, espero que tenham gostado, curtam aí nas redes, que vai sempre ter conteúdo bom de dogmática penal para a gente conversar. Forte abraço.